Fala turma, o vídeo de hoje aí não tem como ser diferente. Eu tenho que falar sobre OpenAI, ChatGPT, todo mundo que produz conteúdo tem que falar sobre esse assunto. E no meu ponto de vista, que é um pouco diferente do que eu acho que você está vendo aí da maior parte da turma, é que eu quero alertar talvez aí sobre uma histeria coletiva sobre esse assunto, porque tudo que tem a ver com qualquer coisinha nova desse gênero gera um hype absurdo. E a galera começa a se perder nos negócios como se o mundo fosse acabar, tudo fosse mudar, e se tu não pegasse aquela parada, tu vai perder uma grande oportunidade. E aquele fear of missing out, que é o medo de estar perdendo algo, toma conta do indivíduo e o cara para tudo que tá fazendo para investir nessa nova parada e se atropela tudo. E para mim, muito do que tá acontecendo com o ChatGPT pode ter a ver com isso, o OpenAI tem um pouco a ver com isso. Por quê? Eu sempre sou o cara mega cético, cara. Eu vou te mostrar, acho que tem 2 posts no Instagram. Um era sobre Clubhouse, que eu falei, vai flopar. E o outro era sobre, acho que NFT, metaverso, algo do gênero, mesma coisa. Nos Roy Hunters, para quem acompanha o nosso podcast lá, eu sempre sou muito cético em relação a essas coisas. Porque dificilmente tu tem uma grande disrupção, uma grande adoção. Precisa de vários fatores para a coisa realmente mudar o jogo. E mais do que isso, o grande agravante na minha ótica é os influenciadores, a galera que produz conteúdo. Turma, essa galera que produz conteúdo, posso falar com propriedade, são que nem jornalistas, são na maior parte das vezes jornalistas. Ou quando o vídeo que eu fiz sobre infoprodutor é um ator. O cara é que nem o jornalista no ponto de vista da mensagem negativa, sabe? O jornalista pega aquela sempre no jornal passa mensagem negativa, por quê? Porque vai dar mais audiência. O infoprodutor, o produtor de conteúdo, ele é um cara norteado porque vai dar audiência. Então, eles extrapolam demais, eles pegam o hype e tentam fazer o conteúdo no ponto de vista de algo que vai viralizar. Eu sempre falo aqui que o propósito desse canal não é atingir muita gente, mas atingir as pessoas que fazem a diferença em quantidade. É a qualidade, não a quantidade das pessoas. E já tentando mudar um pouco esse meu viés para não ficar nesse norte de fazer o negócio para atingir muita gente, independente da qualidade do conteúdo. Então, esse detalhe é que você tem que tomar cuidado. O mais doido dessas notícias, por exemplo, que eu vi, foi uma de uma empresa que colocou a OpenAI, uma inteligência artificial, como CEO da empresa, que, puta, nada a ver, um absurdo. Já entra numa doideira de o que é a definição do que é o CEO, ou o CEO tomando ali, usando o negócio para tomar decisão. Sabe, tu vê que é uma extrapolação da parada, sabe? Então tem muito ruído no meio de tudo isso e eu me preocupo muito com isso. E não é da minha opinião, apesar que pudesse ser. Quando eu li, por exemplo, o Jim Collins, que é uma grande referência para mim, uma das coisas que ele traz no estudo dele lá, para quem não leu o Jim Collins, ele estuda várias empresas que tiveram crescimento acima da média por um período de tempo muito longo e vê o que elas têm em comum. E um dos itens que ele aborda é sobre inovação, dizendo que as empresas que perduram a longo prazo não são as que adotam as inovações primeiro. Olha que louco. Elas adotam na hora certa, elas seguem consistentes e dificilmente o timing de fato faz tanta diferença quanto às vezes parece para nós. Isso é a própria Apple, que ela não foi a primeira a entrar no negócio de smartphone, não foi a primeira a entrar no negócio de device, de música lá atrás, e né, o resto é história. Então, a própria pesquisa de carro elétrico autônomo da Apple aí já faz mais de 10 anos que ela está pesquisando e não solta nada. Então, o processo de soltar a parada não necessariamente tem essa parada do primeiro. Principalmente, a gente falou isso até no Roy Hunters, né? Tem indústrias que tem o lance do winner takes all, que a gente fala, né? Que é o primeiro que domina o mercado, ele leva tudo. Só que isso é peculiar a indústrias onde tu tem uma questão de onde o consumo não vai ser possível consumir de 2 fornecedores. Deixa eu te dar um exemplo. iFood ou Uber. Tu não vai pegar 2 Ubers, tu vai pegar um Uber. Então, quando o Uber se torna parte do teu comportamento de consumo naquela categoria, o sweet cost, o custo de trocar é muito alto, porque tu não vai consumir de 2 aplicativos. Dificilmente tu vai ter o cara que tá tradando, fazendo cotação. Então, aquele que domina o hábito, ele dificilmente vai sair e criar uma grande barreira de entrada para o concorrente.
Já no mercado no Roy Hunters, a gente falou no mercado de educação, por exemplo. O cara que está consumindo lá do G4, o curso do G4, ele vai consumir de outro e volta pro G4 e consome do outro ao mesmo tempo, compra lá Reforge, G4, sei lá o que, outro fornecedor. Mercado de roupa, o cara tá consumindo Minimal, tá consumindo Aramis, tá consumindo Carmen Stephan, fica flutuando entre esses fornecedores. Então o cara não, nesse caso dessa indústria, das maior parte das indústrias são essa realidade da moda ou da educação que eu disse aqui, o cara não precisa ter esse fear of missing out. E no caso do ChatGPT e OpenAI, diferente do que eu falei sobre Clubhouse, NFT e metaverso, eu acho que de fato vai ter um uso prático e imediato. Tem tido para mim, a gente gravou um Roy Hunters falando sobre isso. Só que não é essa maluquice que a galera faz parecer ser que acabou, velho. Agora é isso aqui, mudou tudo. Não. Eu acho que vai ser um grande concierge no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, fui escrever um deck, que é uma série de informações para um fundo. Marquei uma reunião com um fundo e o fundo me pediu meu deck, que seria uma apresentação. E eu falei, cara, vou descrever ao invés de mandar uma apresentação, porque a apresentação sem o cara explicar fica meio assíncrono demais, né? Fica esquisito. Eu vou descrever, baseado até no livro Working Backwards, que é um livro que eu li, que eu tenho gostado bastante, que ele fala sobre vocês escreverem mais do que fazer apresentações. É um livro sobre a história da Amazon, que ele fala que a Amazon chegou ao momento que ela parou de fazer reuniões e tudo era cartas descrevendo o assunto. E, a gente ter adotado essa V4 tem sido muito útil. E aí eu falei, vou descrever para ti o que é a V4 ao invés de mandar um deck. E aí eu usei o ChatGPT 4. Eu falei, cara, vou falar com esse fundo, falei no chat, né? Vou falar com esse fundo. O que você sabe sobre esse fundo? Eu sei que esse fundo é isso e aquilo, beleza. Tem 2 investimentos que esse fundo fez, 2 empresas que são referências do que eu estou fazendo. O que você sabe sobre essas empresas? Sei isso e aquilo. Tá, então, tendo em vista que esse é o fundo, essas são as referências, e essa é a minha empresa, V4 Company, eu tenho uma reunião marcada com esse fundo e eles me pediram um deck. Como tu descreveria a V4 numa maneira sucinta, com bom storytelling, para convencer esse fundo que a gente é um bom negócio? Aí ele escreveu. Aí eu perguntei, né, qual que seriam as dúvidas que o fundo poderia ter, considerando o fundo que é, o que você sabe sobre o fundo, que não estão respondidas aqui. Aí ele falou, tem essa dúvida sobre expansão internacional, sobre não sei o que. Aí eu vou te responder, tu consegue melhorar o texto com base nas minhas respostas? Aí ele fala assim, responde. Aí eu respondi, sobre isso é isso, aquilo. Aí ele reescreveu. Então, não foi assim, caralho, ela vai convencer o fundo a investir na V4. Não, mas ela foi um puta concierge. Né? Acabou um pouco o papel em branco do Partido Zero e tudo mais, então isso é muito legal. A linguagem é bem foda também para criar soluções, não criar, né? Mas melhorar soluções. Por exemplo, a gente gravou no Roy Hunters que a gente vai desenvolver alguma coisa usando o OpenAI para melhorar a nossa ferramenta de ensino lá do cientista do marketing, né? Usar o chat para, principalmente prova, testar a turma através do chat e tudo mais. Mas é mais um improvement das coisas que a gente já faz, né? Uma melhoria das coisas que a gente já faz, do que uma disrupção das coisas que a gente já faz. A galera tá sempre na loucura de qual que é a disrupção. Qualquer disrupção, cara. Qual que é o próximo iPhone? Né? Parado para mudar o game. O próprio iPhone não foi tão disrupção, se tu olhar no retrospecto, né? Já foi um improvement de algo que já existia, né? Que eram os smartphones. Já estavam ganhando adoção. Obviamente, né? Foi um caso que exponencializou bastante a parada. E criou umas paradas diferentes e tudo mais. Mas enfim, eu não tô nessa ansiedade, porque a minha indústria é isso aqui, cara, é marketing. O cara vai trocar de fornecedor de marketing, tem milhares de empresas. E eu não vou, por causa dessa porra, ter que parar de vender, ter que parar de contratar, ter que parar de liderar. Mas, vai ganhar um pouco de produtividade aqui, ali e tudo mais. Vamos aderindo às coisas. Mas eu me preocupo demais com o ruído, né? Galera, para tudo que a gente tá fazendo, troca para isso e aí deixa várias petecas cair, porque empreender é uma chuva de pica voadora, tem um monte de coisa treta no teu dia, e a gente tem que tomar cuidado para não perder o nosso foco. Óbvio que eu tô atento, tô olhando, vendo o que tá pegando aqui, vendo o que a gente pode trazer, mas toma cuidado com esse fear of missing out. Lembra desse caso do Jim Collins, se você quiser, vencedoras por opção, empresas feitas para vencer. Os livros dele, ele cita um pouco sobre isso, que eu falei para você sobre a adoção da inovação, mais incremental do que disruptiva. E o futuro vai ser muito melhor do que o passado, como sempre. Nós vamos conseguir ser mais produtivos com esse tipo de tecnologia. Não tem nada assustador no meu ponto de vista.
é só mais um concierge. Quem está mais preocupado com isso talvez seja o Google, mas mesmo assim para tirar a galera do hábito de consumo de uma plataforma é muito difícil. É mais provável o Google implementar melhorias que ele já anunciou no Gmail, no apresentações, no Sheets, usando essa parada, aí a própria dele. E dificilmente mata o cara, né? Essa é a real. Então esse era o meu ponto de vista, queria falar um pouco sobre isso. Se você não está familiarizado com esse conceito do Fear of Missing Out, aplica no seu dia a dia. Esse medo de estar perdendo algo pode te tirar do foco e te deixar muito mais neurótico aí do que você já é por natureza. E não dá pra ser assim, senão a gente se perde no que a gente está fazendo. Fez sentido para vocês? Comenta aqui comigo, sempre lembrando, o comentário é o que eu mais valorizo, porque o objetivo não é alcançar muita gente, mas as pessoas certas. Eu estou sempre vendo quem comenta e quais são os comentários para eu continuar deixando meu tempo aí, trazendo meu ponto de vista para vocês. Tem os 2 episódios sobre OpenAI especificamente que a gente gravou no Roy Hunters, também escutem. E caso vocês queiram ficar aware, atento ao assunto, sem muita loucura. E toma cuidado, cara. Todo o meu feed do Twitter, do LinkedIn é só OpenAI, alguém tentando inventar a parada. O vendedor de curso, o coach de prompt, né? Que fica querendo vender o curso dos prompts. A galera adora pegar esses hype, lembra? Produtor de conteúdo é que nem jornalista, ele quer pegar o hype para conseguir audiência. Toma cuidado com isso, porque isso vai botar um monte de merda na tua cabeça e te deixar maluco. Faz sentido? Compartilha aí com quem é relevante, comenta aqui com a gente e valeu.